Oi, gente, boa noite. Começa agora o terceiro encontro do Cineclube Verberena. O tema do mês de abril é indígena. Queria agradecer a presença de vocês, quem está acompanhando a gente online pelo YouTube, pelo chat, e também as pessoas que vão assistir no decorrer dos meses que vão passando da semana, porque o nosso bate-papo vai ficar aqui online. Lembrando que para ver os filmes, a gente permite ficar uma semana no YouTube disponível. Por quê? Porque tem filmes que participam de festivais, e tem festivais que exigem que eles estejam exibidos somente lá. Então, para não acontecer essa divergência, a gente tira depois de uma semana e mantém só o bate-papo. Eu sou a Sheila, curadora do Cineclube, cineasta aqui de Joinville, e agora eu chamo a Maria para se apresentar, e depois a Maria vai chamando as meninas e assim a gente começa o bate-papo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Helena. Eu também faço parte, então, desse cineclube e dou continuidade a toda essa conversa. Fui eu que entrei em contato, em e-mail com vocês, em WhatsApp. E, enfim, estou aqui para conversar, todas nós duas. Vou chamar a Tainá, então, para se apresentar, fala de onde que é, qual que é o seu filme. Oi, pessoal. Então, eu me chamo Tainá, eu estou representando a equipe da TV Ovo. Nós somos de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e o nosso documentário foi o Quando Te Avisto. E aí, nesse documentário, minha participação foi integrando ali a equipe de produção. Boa, Tainá. Agora, a Júlia. É Júlia, né? Que tá Julian e sai filmes. Se apresentar, falar de onde é, qual que é o filme. Boa noite, gente. Queria agradecer essa oportunidade, o acolhimento pelo trabalho. É muito realizador estar junto de tantas mulheres aqui. Eu estou representando a ZS Filmes, o filme que foi exibido a Vacunhã, Aticunhã, Mulher Indígena, Mulher Política. A gente fez numa coprodução com a Fabiane Medina, né, que é a diretora também, e não pôde estar aqui hoje, mas é basicamente isso. Boa, mulherada, que alegria, né? Tem um monte de mulher aqui representando o audiovisual, dá uma alegria imensa. Gente, tem vários temas que foram abordados nos documentários, super interessantes, e tem várias coisas que acontecem também aqui em Joinville, que refletem no que aconteceu em alguns temas ali, essa coisa de demarcação de terra que ainda acontece, a luta constante, né? A gente fala pela luta pelo audiovisual, também tem a luta dos indígenas, enfim, estamos sempre na luta. Vamos começar falando um pouquinho o tema, como que surgiu. A gente está bem curiosa para ouvir como que surgiu o tema, como que foi o contato com eles, como que é fazer cinema na cidade de vocês. Quem quiser começar, senão eu vou chamar. Pode ser a Tainá? Pode. Então, vamos lá. O Quando Te Avisto, na verdade, a TV Ovo, a gente sempre trabalha de forma bem coletiva, né? E o Quando Te Avisto, ele surgiu de várias questões. Primeiro, das inquietações que a gente, enquanto coletivo, enquanto produtora assim, de audiovisual, tinha, né? Também surgiu porque a TV Ovo, um pouco antes de começar a produção do Quando Te Avisto, fez uma série onde a gente falava e contava as histórias dos distritos de Santa Maria, né? Santa Maria é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E ao fazer essas entrevistas e esses depoimentos, a gente via muito presente na fala das pessoas, porque aqui tinha uma comunidade, aqui tinha algum artefato, sempre questões indígenas vindo na fala daquele povo para contar a história daquela cidade naquele momento. Então, a gente foi contar como que os distritos se constituíram e o que influencia no hoje, e nesse contar vinha muito na fala das pessoas a questão indígena. E a gente pensou, se a gente fala de memória, se a gente fala de história de Santa Maria, a gente também tem que falar da questão indígena, né? Porque Santa Maria, ela é conhecida, tem um conto onde fala que Santa Maria surgiu da união de um indígena, de uma mulher indígena com um português, um espanhol. Então, isso é uma coisa romantizada e que é muito falada na cidade. E a gente tem uma inquietação em relação a esse conto, e ao fazer os outros documentários sobre os distritos, nos reforçou essa fagulha de que algo precisava ser mobilizado, algo precisava ser feito para que a gente buscasse contar essa história a partir de um outro olhar, né? A partir de um olhar
que não é o olhar romantizado, colonizador, ou desconstruir, né, essa visão, buscar trazer uma história onde os indígenas possam realmente falar sobre a história deles. Foi mais ou menos assim, né, a partir dessas inquietações e desses outros documentários, que surgiu a ideia. E a TV Ovo também foi sempre muito engajada com oficinas de formação de audiovisual nas escolas, então a gente também deu oficinas nas aldeias, e isso também fortaleceu o processo de construção do documentário, foi essencial, né. E a segunda pergunta sobre fazer audiovisual em Santa Maria, né, é sempre uma batalha, é sempre muito difícil, mas é um desafio muito recompensador. A gente vê agora o Quando Te Avisto circular por vários lugares, levar essa reflexão, esse debate para outras pessoas, deixa a gente muito contente, né, ainda mais nessa pauta que é tão necessário falar sobre a luta indígena, né, e ainda mais agora, né, a gente sabe que abril, a gente tem uma data que marca no calendário cívico, às vezes um pouco deturpada, mas mesmo assim é um espaço, abre um momento para reflexão. E então é isso, o audiovisual ele tem seus desafios gigantescos, mas as suas recompensas são do mesmo nível, né. Eu sou bem jovem, assim, eu sou a mais jovem da equipe do documentário, eu tenho só 23 anos, então eu aprendo muito e me encanta muito em poder ouvir, né, ter esse momento. O audiovisual é muito isso, é tu dar esse espaço de escuta para as pessoas, que elas querem serem ouvidas, né. É isso. Boa, Tainá, bens. Júlia, agora é contigo. Conta um pouquinho como que foi, como que é fazer cinema na tua cidade. Eu acho que eu vou começar respondendo ao contrário, até para puxar esse gancho que a Tainá falou, que é muito desafiador, né? Eu sou de Jundiaí e a gente atua bastante no interior e com projetos culturais, sempre autorais, então é uma opção nossa, né, enquanto produtora, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem dia que desanima, né? Que você não tem uma verba necessária para pagar as funções, tem que ser tudo com boa vontade, voluntariado. Então, a gente sempre está se conectando com muitas pessoas, né? E num desses encontros, existe um festival, que é o Festival Delas, aqui na nossa cidade, que é produzido por mulheres artistas, para mulheres artistas apresentarem seus trabalhos. Foi lá que eu conheci a Fabiane. Ela fazia doutorado na Unicamp, né? Ela é uma mulher Guarani Kaiowá, de Dourados, né? E a gente ficou muito próxima depois disso e pensou em fazer um documentário sobre a tese de doutorado dela e mostrar como que era ela estar nesse mundo acadêmico, né? Enquanto indígena. E a gente levou esse documentário maior para apresentar para o Canal Futura, pitchings, enfim. E nesse processo ela convidou a gente para ir nessa assembleia que aconteceu em 2018, que foi a sexta Cunhanguete-Iguaçu, e a gente ficou lá, junto com eles, no território indígena, né, de Amambai, durante os 4 dias da Assembleia, e filmamos esse conteúdo ainda sem saber muito bem qual seria o lugar dele nesse outro documentário, né, que apesar de ser uma temática relacionada, não falava sobre a Assembleia somente. E depois passou um tempo, o documentário é um longa, então é mais complicado de conseguir verba, né, incentivo, e a gente falou, olha, a gente está com esse material aqui, parado, e a gente pode levar, né, a voz dessas mulheres através desse produto audiovisual e contar sobre a Assembleia. Então, a gente fez essa edição também por conta, foi lá por conta, né, e foi bem colaborativo, assim. Então, até penso que quando a gente estava filmando o filme, a gente não sabia que ele existia, mas ele já estava ali, né, porque quando a gente foi decupar esse material, a gente entendeu a profundidade e a necessidade de levar ele para frente e não esperar muito esse, vamos ver se consegue um edital, ou um patrocínio da Ancine, pegar ali um fomento. Então, a gente sabe que às vezes é um processo muito extenso, né? E a gente preferiu fazer esse curta-metragem da Assembleia para levar, assim, que é um evento maravilhoso, e a gente foi super acolhido e mantemos contato, trabalhamos até hoje com eles e ficamos, assim, muito felizes. É desafiador, mas vale a pena, eu concordo com a Tainá. Boa. Gente, a gente está falando aqui do poder da união, da coletividade, né? Vocês acreditam que a arte, a gente fazer essas produções, a gente consegue mudar? A gente está em prol das comunidades indígenas? Teve algum feedback positivo depois que vocês fizeram a produção? Conta um pouquinho. Aí pode, eu não vou chamar mais, aí pode falar quem sentir na vontade, tá? Eu posso falar.
Isso é sempre uma questão complexa, né? Tipo, nós, enquanto não indígenas, produzir material. Então, para a TV Ovo foi um desafio muito grande a gente se aproximar e se aproximar com respeito, com acolhimento, né? Não de uma forma invasiva. Muitas vezes eles estão acostumados que os veículos de mídia chegam lá, querem contar a história, tudo rapidinho e ir embora. E não é assim que funciona, né? Então, o nosso objetivo inicial era que eles contassem essas histórias. Então, a gente queria instrumentalizar, passar o nosso conhecimento, aprender com eles também. Só que como a gente também trabalhou com uma verba pública, o documentário ele foi financiado por uma lei de incentivo, nós tínhamos um determinado tempo, né? E não tinha como ensinar um audiovisual do dia para a noite. Então, algumas imagens eles conseguiram colaborar e outras a gente teve que tomar à frente. E aí isso entra muito essa questão do lugar de fala, né? Nós estamos aqui falando dos indígenas, né? Mas eu acredito que enquanto o audiovisual como ferramenta para educação, para mobilização, o pouco que a gente faz com o conhecimento que a gente tem já fortalece essas lutas e já colabora, sabe? Mas o bacana disso tudo é que durante as oficinas os alunos da aldeia Guarani conseguiram produzir alguns curtas e um deles a gente conseguiu fazer até circular. Então, participaram de 3 festivais, ganharam um prêmio em Pernambuco. Então, a gente consegue fazer, isso eu acho que é um retorno muito bacana em relação à cultura e à arte. Conseguir fazer com que eles tenham autonomia para produzir, se sintam, se divirtam ou utilizem o audiovisual como necessidade, como luta, mas o melhor de tudo, que isso saia da aldeia, né, transcenda e traga um resultado de autoestima, ou de esperança. Então, eu acho que em relação aos resultados, a gente teve bastante isso, né? E também eu acho que eles aprenderam com a gente aprendeu com eles, tanto na aldeia Caigangue quanto na Guarani. E cada pessoa que assiste o filme, para nós já é super importante, porque talvez pode trazer uma reflexão, né? Então, acho que só isso por si só, o filme circular. Cada uma pessoa que vê, a gente já ganhou muita coisa. Eu concordo com a Tainá também, acho que essa autonomia é muito importante e é uma coisa que a gente sempre se preocupa muito, né? Em não chegar nessa ótica colonizadora querendo falar o que é melhor para eles, a forma. Então, a gente até optou por ficar acampado os 4 dias lá. A gente não foi para hotel, para lugar nenhum, porque com os equipamentos e tudo, que eu falei, a gente tem que estar aqui, né? Acreditando, vivendo junto com eles esse momento, e não é filmar e sair correndo, né? Como muitas equipes fazem. E a gente teve um feedback muito legal das mulheres, né, que organizam essa assembleia, que assistiram o filme, né, se emocionaram, falaram que ficou um produto potente, assim, e que retrata bem essa luta, essa articulação política delas, né, que era o que a gente queria passar. E também por ter co-roteirizado junto, co-dirigido, então eu acho que a gente se emocionou muito nesse processo também, foi uma coisa essencial para entender também onde nós estamos, né? E não é dar voz, né? Eles têm voz, é ouvir, é isso mesmo que a Tainá falou. Então, acho que seria nesse sentido. Vou fazer uma pergunta para você, essa questão de cultura, né, de observar, até você teve a experiência de poder acampar lá, passar uns dias com eles. A gente é da Unisociesc, a universidade, né, e uma vez a gente teve uma palestra com uma comunidade Aldeia do Piraí, que é aqui de Joinville, Santa Catarina. Umas meninas de outra instituição tinham feito um documentário com eles, ensinando eles a produzirem um próprio documentário, né, com a orientação delas e tudo mais. Quando foi o momento de apresentar, a gente estava lá, eles estavam lá no palco apresentando, veio as pessoas da aldeia, e o líder deles estava conversando super tranquilo. Nisso tinha uma criança branca correndo e berrando, e a mãe não conseguia controlar. Todo mundo começou a ficar muito irritado, inclusive eu. Nisso o líder, super tranquilo, falou, gente, ó, isso é super comum, né? Como que é a nossa cultura? Na nossa aldeia, quando as crianças estão brincando, isso é da criança, a gente não reprime. Já que na comunidade de vocês, a gente tem essa coisa de, não faz isso, fica quieto. Então, assim, são observações que a gente vai fazendo, né? Diferença cultural, até ele teve um documentário que falou, esqueci o nome, que fazia direito, ele falou que teve de se organizar nessa questão de tempo, porque a gente tem tudo muito metódico, né? Questão de tempo. Então, assim, como que foi para vocês em questão de cultura, de aprendizado,
observações que vocês fizeram, nossa, eu faço isso muito diferente, ou, ai, eu tenho que melhorar isso? Teve algumas colocações assim? Eu acho que teve uma no sentido até das crianças, uma colocação muito interessante, que a Fabiane, né, a gente observando tudo ali naquele momento de entender onde fica, o que faz, ela falou, gente, vocês cobrirem a piscina na casa de vocês para uma criança não cair dentro, a gente não tem como cobrir o rio, a gente tem que ensinar. Se ela entrar ali, ela vai se afogar, ou vai, né? Quais são as coisas que vão acontecer. E aí, a partir disso, né, foi muito engraçado a gente ficar vendo essas diferenças. E a gente foi muito bem acolhido, até a gente manda editais para eles, fala, olha, você viu isso, é possível você produzir aquele seu filme com esse fomento que é específico. Então, acho que de diferença cultural, assim, é muita coisa, né? É imenso. E a gente ainda estava ali no meio termo que a Fabiane, né, por morar em Campinas, ela foi a nossa ponte, né, com isso tudo. Então, mas foi, por exemplo, a gente levou travesseiro, sabe? Para usar na barraca, coisas que a gente nem precisava ter levado, né? Mas a gente saía todo dia para tomar banho fora da aldeia também, né? Então tinha a questão dos equipamentos que, querendo ou não, a gente tem que ficar sempre de olho, não pela aldeia, mas porque, infelizmente, as pessoas estão entrando nesses territórios, ainda mais agora na pandemia, né? Pior ainda. Estão entrando e levando para lá o vírus, então são muitas questões, mas foi uma experiência que, depois disso, eu fui para a marcha, né? A primeira marcha em Brasília, fiquei acampada novamente com elas, então tem até algumas imagens nesse filme que são da marcha, e não trocaria por nada, assim, não ficaria em hotel, não ficaria em outro lugar, eu gosto muito de estar ali, acho que é o certo, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Antes das gravações, né, a gente fez, semanalmente a gente ia na aldeia Guarani e depois semanalmente na aldeia Caingangue. Uma vez por semana a gente passava uma tarde com eles. E era visível, assim, a questão das crianças. As crianças, assim, elas brilhavam na aldeia, elas estavam o tempo todo brincando, correndo, querendo aprender. E tem e eu tenho uma questão muito forte com criança, porque eu tenho essa linha com a educação e tal. E a gente estava prevendo as oficinas para crianças de 12 para cima. Só que na aldeia Caigangue tinha muitas crianças de faixa etária menor e elas batiam na porta para entrar porque elas também queriam aprender. Então, a gente não conseguia fazer com que elas também desenvolvessem, porque às vezes eram assuntos muito técnicos, de diafragma, de ISO, mas elas queriam estar ali. Então, eu tenho essa lembrança muito forte das crianças o tempo todo. E sim, na aldeia Guarani também é incrível, assim, a alegria. E até o Rodrigo, que é o menino que se formou em Direito, ele fala numa parte que acabou não entrando no documentário, né, que as crianças elas são a alegria da aldeia e o futuro, enfim, eles valorizam muito a questão dos mais velhos e dos mais novos, né? Tem muito esse respeito. E de experiências assim pessoais que me marcaram, essa questão toda, né, da valorização da terra, que nós somos também a terra, né, da gente saber respeitar, cuidar dos nossos espaços, cuidar das pessoas, cuidar dos animais. E, infelizmente, hoje, na sociedade contemporânea e hiper acelerada, fica de lado, esses valores não são essenciais. Então, ajuda um pouco a conectar, sabe? O tempo deles é totalmente diferente, o ritmo é totalmente diferente. A partir do momento que a gente ficava uma tarde lá, era eu tinha que respirar, porque eu sou muito ansiosa, então eu queria que eles produzissem, eu queria que eles editassem, mas eu, não, para, não é assim, eu preciso me adaptar a esse espaço. Então, além dos dois desafios, né? Primeiro, a aproximação, né, de uma forma de afeto, e segundo, me adaptar e compreender esse novo universo cultural que eu estava me inserindo. Então, realmente, assim, essa questão da valorização do meio ambiente e enfim, né, você aprende muita coisa, o tempo, a valorização das crianças. Bom, eu gostei de uma coisa para juntar o que vocês falaram. Tainá falou assim: ah, a gente foi, ensinou, pegou na câmera, né? E falou que como mostrou tudo e quis ensinar para o outro, mesmo não sabendo o que sabia passar para o outro, né? E daí nisso, colando com a Júlia, que ela falou:
tem editais. Ela falou, eu mando editais, eu mando coisas, e realmente a gente tem editais marcando, né, por indígena, que tem ali a partezinha deles, só que ela foi falando e eu pensei, gente, tem essa parcela, mas será que tem gente que sabe fazer? Sabe? Meu, isso que é o legal. Ela pegou e mostrou para os outros, para eles usarem esse espaço que eles têm. Muito, sei lá, deve ter gente que fala assim, para que dar esse espaço para eles se eles não fazem, sabe? Eles não podem mexer, eles não têm... Putz, se tem esse local, dá pelo menos espaço para eles e oportunidade, sabe? Eu achei muito legal ela falando disso. Não, a gente levou e ensinou. Porque eles, no jeito deles, na forma deles, eles vão contar a história. E a visão deles é diferente da nossa. Por exemplo, da criança, ou do tempo. A visão deles é diferente da nossa. É um mundo diferente, é tudo diferente. Eu acho que foi isso muito legal, que vocês foram falando e eu peguei isso e vi como casou. Como eles têm para ensinar e a gente tem que dar em tudo uma troca. Achei isso muito, muito legal que vocês comentaram. Sim, eu Me... vou falar uma coisa que eu lembrei agora. As duas comunidades indígenas, nós tínhamos a escola. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo um chiado. Nós tínhamos as duas escolas, né? E as escolas, elas são uma ponte essencial para esse tipo de coisa. Então, a gente viu editais também e a gente enviava para as professoras e para os caciques, e eles juntos, as professoras ajudavam a compreender, porque a linguagem é outra, né? Muitos protocolos às vezes, e davam esse auxílio, né? Eu lembro até que na Guarani eles conseguiram equipamento de data show, né, e câmera, a partir desse incentivo das oficinas e do edital que, por coincidência, abriu naquele mesmo momento. Então, a escola tem um papel essencial nesse momento assim, de apoio, né, para eles desenvolverem uma nova prática como o audiovisual. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como é fazer um documentário? Como que tu tem que buscar informação? Eu já fiz documentário, é trabalhoso, gente. E fala com fulano, fala com lano. Com quem que eu tenho que conversar? Tem que ser com ciclano. Você tem o contato? Não. Aí tu vai. Como é que é fazer um documentário? Como é que foi para vocês fazer um documentário? Bom, eu acho que esse caminho que você falou, né, de fala com outro e a pesquisa e faz o texto, esse caminho que é o mais importante, assim, eu gosto muito, né, eu venho da área de pesquisa, gosto de escrever, então é uma coisa que me atrai, né, mais até do que ficção, comédia, enfim, sempre o documentário foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e quando você percebe tudo que está por trás daquilo, né, para você conseguir chegar e de repente no meio do caminho você fala não, nada a ver isso que eu estou fazendo. Agora eu vim com esse olhar, mas não tem nada a ver eu fazer isso. E aí você volta, revisita, reescreve, pesquisa mais, repensa. Então, eu diria que é um processo muito longo, né? E você tem que gostar, porque senão é exaustivo, mas quando você descobre esse caminho, né? Que o prazer está nesse caminho, eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito, eu acho que é enriquecedor para todo mundo. Eu acho que eu diria que é um processo muito de imersão, assim, né? Porque a partir do momento que ainda mais essa questão indígena, né? Que a gente não tinha muitos materiais em Santa Maria documentados, a gente não tinha muita pesquisa oficial, assim, para pesquisar, então a gente tinha que ir direto em fontes, ou a gente tinha que contar com a oralidade dos indígenas, né? De nos contarem essas histórias. Então, depende do tipo de documentário, mas esse em questão, o desafio é ainda maior, porque as informações, elas são mais difíceis ainda de serem encontradas, elas não estão disponíveis ali. E depois desse processo de pré, eu digo que vem a questão da imersão, porque tu começa com as entrevistas e daí tu pensa no roteiro, e aí na hora de editar é muito difícil escolher as falas, e é uma colcha de retalhos que tu tem que costurar e precisa fazer sentido. Então, quem faz documentário tem que ser realmente apaixonado por aquilo, né? E eu acompanhei, quando a gente estava trabalhando ainda no documentário, não estava a pandemia. Então, eu acompanhei as diretoras, tipo assim,
fazendo a cabeça pirar, porque não sabiam como organizar aquele roteiro e quero usar todas as falas, inclusive essa questão da criança, a gente queria ter inserido mais no documentário. E é isso, é uma imersão muito grande, tu fica às vezes horas editando aquele material, tu sai na rua, tu quer dar oi pra pessoa, mas tu tá só editando, a pessoa não sabe quem tu é, tu nunca viu a pessoa. Então, tem várias questões, né? Eu sempre fui mais da área de produção mesmo, então não me considero documentarista, mas mais nessa área de pesquisa e de organização. Sim, é incrível depois ver tudo pronto, né? É bem isso, concordo. Eu anotei algumas frases aqui que impactaram. Tem um do documentário da Júlia que falaram assim, né? Tem a bancada do boi, da bala, da Bíblia, e a bancada do povo, né? Cadê a representatividade? Não estamos sendo representados. Quem está lá é um descaso. Estão conseguindo me ouvir? Oi, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Parecia que tinha caído a internet aqui. Então, trazendo uma situação que aconteceu aqui em Joinville, né? Tem uma comunidade que veio de Manaus, do Amazonas, e estavam morando num bairro aqui no bairro Fátima, em Joinville, que é um dos bairros que tem manguezais. A gente tem bastante manguezais na cidade. E teve toda uma movimentação, porque os policiais queriam tirar eles de lá, já tinham construído casa e tudo mais. E aí teve esse questionamento, mas se são indígenas, se não são, apenas uma pessoa tinha o documento com aquele comprova, né, que é indígena. E aí eu comecei a ler matérias sobre isso, acompanhar o que estava acontecendo. No Facebook eu vi uma de um jornal local, estava falando do ocorrido, e eu comecei a ler os comentários. Geralmente os comentários são de ódio, né? Volta para sua cidade, o que você está fazendo aqui? Só que assim, para exemplificar rapidamente, Joinville é uma cidade de manguezais, muitos lugares foram ocupados e aterrados. Mesmo que a gente fala de preservação, eu, por exemplo, cresci num bairro que era manguezal e foi aterrado, então as comunidades elas migram para essas margens. E aí eu fui conversar com meu amigo que é biólogo, né? Eu perguntei, tá, em questão de legislação, a gente pode ocupar essas áreas? Existe certo e errado? E ele falou, gente, isso é muito complicado, assim, é uma coisa muito delicada para falar. Aí ele me explicou, até tem aqui tudo escrito certinho para falar, mas vai ficar muito burocrático, eu vou resumir. Tem as áreas que não podem ser ocupadas, só que daí eu comecei, ok. E quando são indústrias, né? Quando é uma nova van que está abrindo, o cara só vai lá e consegue liberação para matar, desterrar tudo e construir. Quando é terra para fazer criação de pasto e tudo mais. Aquelas pessoas, aquele ódio que eu via ali nas mídias sociais, não era verdadeiramente um interesse em preservação do meio ambiente. Nossa, temos que preservar. Na verdade, não era, ele só estava incomodado que tinha pessoas de outra cultura invadindo o local. Vocês percebem essa diferença, esse preconceito? Sabe, como que a gente pode falar assim de preservação ao mesmo tempo que tem essas comunidades migrando para as margens, sabe? Isso é um assunto bem delicado, né? Não sei se na cidade de vocês assim tem esse ódio contra as comunidades, se as pessoas reproduzem discurso de ódio. Como que a gente pode reagir nesses casos? Porque a primeira vez que eu li, deu vontade de fazer textão no Facebook, falando, bem preocupado que vocês estão com o meio ambiente mesmo. Aí me segurei, refleti, falei, não vou fazer isso. Mas como que é? Como que a gente pode reagir? Como que a gente pode falar? Como que a gente pode trazer esses assuntos para as pessoas que não pensam que nem a gente, né? Que já não tem esse conhecimento de colonização. A gente está sempre falando, a gente é do meio acadêmico, a gente entende esses termos, mas até aqui em Joinville, né, que é uma cidade que foi colonizada por europeus, essa coisa de sul do país, as pessoas têm muito essa coisa de, eu sou europeu, eu sou branco puro. Então, sim, questionamentos constantes que a gente tem que ter com essas pessoas, sabe? Como que é para vocês, assim? Tem alguma situação que vocês viveram, teve algum debate caloroso? É muito seletivo, né? Isso, a pessoa, ela seleciona bem com quem ela se revolta, né? Porque é isso, a gente, aqui na minha cidade, inclusive, abriu uma van também, que a rua ficou intransitável, quando chove alaga, eles não reformaram, foram lá, colocaram, não fizeram
não foi numa área de preservação, mas não fizeram nenhuma benfeitoria para a cidade, muito menos o mínimo que eles deveriam fazer para ter a circulação ali, né? O trânsito, enfim. E quando a gente lançou o filme, aconteceu uma situação muito chata, desagradável, enfim. Uma pessoa que não era de um círculo próximo, mas amigo de Facebook, comentou no lançamento do filme exatamente assim: pau no cu desses bosta. E a gente ficou, gente, quem é essa pessoa? E a gente foi lá, alguém que a gente viu um dia nos mesmos lugares que a gente ia, com as mesmas pessoas, falando das mesmas coisas. Então, é uma pessoa que você espera que tenha uma cabeça um pouco mais próxima. E não, a gente ficou chocado com o comentário, né? Acabou, olha, não vamos se desgastar, porque entre uma pessoa comentando isso e 200, 300 visualizações, né, entre os próprios indígenas, né, e a gente que gostaram, então não vai ser com essa pessoa que eu vou me ocupar, né? Mas tem momentos que é muito pesado, né, esses comentários e muito constante, é uma avalanche, você não sabe como lidar mesmo. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade, às vezes por isso que eu penso, não, eu vou desistir, o que eu estou fazendo não está levando a nada, né? Não tá, tem esses momentos, mas eu acho que quanto mais as pessoas virem, mais elas conhecerem, né? Parece que é uma coisa, uma fobia do desconhecido mesmo, né? Meu Deus, essa. Então, eu não sei, é uma forma também, acho que isso que a gente faz de desmistificar tudo isso, né? Não sei, e mostrar que eles estão sendo bem hipócritas, né? É isso que você falou, é uma pessoa com uma cultura diferente, e não pelo desmatamento, é porque eles têm um preconceito ali, né? Enraizado, enfim. É, eu penso que muitas dessas ações de preconceito vêm do desconhecimento mesmo, né? Vem do afastamento e, e aí que causa essa ignorância, né? Então, essa tua pergunta me fez pensar bem o que é o nome do nosso documentário, Quando Te Avisto. E a nossa sinopse fala sobre isso, né? O que que acontece quando os dois olhares se cruzam, né? Quando um olhar indígena e um olhar não indígena se cruza. O que que acontece ali? Há uma troca? Há uma revolta? Então, essa foi a reflexão que a gente tentou trazer também, né? Porque cada um se constitui de um universo diferente, então é muito difícil entender por que que as pessoas agem da forma que agem. Mas eu acho que como a gente fala, né, com a arte, com o documentário, com a informação, a pequenos passos a gente consegue ir tentando mudar essa visão geral que está bem triste do nosso Brasil, né? E é uma forma de lutar, assim, com essas frentes, com a arte, com a educação, com o audiovisual. Aí acho que o primeiro filme que passou, o da Marguerite, deixa eu ver aqui que eu fiz várias anotações, Até o Fim do Mundo, Margarita Sim. Rodrigues. Eu achei muito lindo a cena das mãos também. E achei, nossa, de uma delicadeza, acho que é isso mesmo que a gente está falando aqui, que ela fala que sangra igual, e acho que é esse o caminho mesmo. Só todos os filmes foram maravilhosos, mas achei muito legal que agora dá para fazer essa analogia com o que a gente está falando também. Coisa que dá para perceber, né? Você comentou ali dos outros, tem um que tem a história, uma senhora contando como é que ela foi tirada do lugar dela por causa do rio. Simplesmente vai falar assim, ó, vai vir um rio aqui, tá? Beleza, brigadão, tá aqui teu dinheiro, grande abraço. Sabe? Deram papel para ela assinar, explicaram só por cima, e foi, do nada ela falou, putz, acabou o meu quintal, acabou tudo. E daí eu fiquei pensando, gente, como é que seria eu nisso? Sabe? Como é que seriam vocês nisso, imaginando esse contexto, assim? O lugar que você vive, tudo bonitinho, do nada falar, não, vai vir outra coisa, sai daí, vive outra vida. Como é que vocês verem isso? É uma perda de identidade, né? Que nem foi mencionado ali num dos documentários. Ele fala, roda de conversa está se acabando. É esse espaço aqui de cineclube, por exemplo. Né? Antes de eu fazer aqui o Cineclube Verena com a galera de cinema, né, com meus colegas, eu nunca tinha participado de um, assim, que tivesse um nome, tivesse uma identidade. Só aquelas coisas que a gente faz na faculdade uma vez e depois nunca mais se repete, sabe? Então, acho que eles também estão questionando essa perda de identidade que não está repassando, né? E Mas,
é uma exploração de diversas formas, né, de violência e diversos tipos de exploração, que é isso, o que que essa pessoa faz com o dinheiro? E, sinceramente, o dinheiro de desapropriação, a gente sabe que é simbólico, não tem para onde ela ir, mesmo que ela, tudo bem, vou ir para outro lugar, não compra, e é isso, é afetivo, né, esse valor daquele lugar. Então, é absurdo, assim, e a gente se colocar nesse lugar e pensar o que a gente faria, é a partir daí, dessa empatia também, que a gente consegue começar a entender um pouco, né, como é absurdo essas questões e se colocar, né, contra. Então, é uma situação muito delicada. Gente, eu vou mudar um pouco agora um pouquinho do tema. Teve um dos documentários ali, Espírito que Caminha, né? Que fala, tratou bem de forma experimental, que eu gosto bastante também, sobre essas experiências de conexão, até mencionou ali o ayahuasca, e eu até estava lendo um artigo ontem que fala de um pesquisador falando que a gente tem essa possibilidade de prever o futuro quando entra naquela fase do sonho, na fase REM. Acho isso super interessante, assim. E queria saber para vocês se vocês acreditam no que foi passado. Tem alguma coisa que vocês falam assim, nossa, não faz sentido, isso não faz sentido para mim, não consigo aceitar essa questão de sonho, sabe? Teve algum choque assim mais pessoal, aquele que a gente não fala, sabe? De não aceito, esse não achei legal, ou, ou não, mas vocês não passaram por isso. Eu não tive essa impressão, assim. Sou bastante mística, assim, e também bem espiritualizada. Então, a parte dos sonhos ali me chamou atenção e daí fiquei tentando lembrar que outro dia eu tinha sonhado com uma cobra, fiquei meio assim, né? Então, todos os filmes, eles provocam significados na gente, né? Ainda mais quando é essa questão indígena que é tão sensível. E não, eu super acredito, assim, em todas as crenças que eles trazem, né? Até na nossa experiência, essa parte mais espirituosa, assim, mais de religião, era bem fechado. Não era algo que eles gostavam de contar, de falar. Isso é da gente, isso fica fechado com a gente, eles nos diziam, né? Então, a gente tinha essa curiosidade, a gente queria entender, queria saber, mas tem que respeitar também esse espaço, né? Parece que a gente perdeu, né, com o tempo, essa coisa de conexão com a natureza, né? Às vezes eu vejo uns negócios bem curiosos, assim, tem aqueles documentários falando dos povos, que eles tinham essa conexão de se guiar pela natureza, pelas estrelas. A gente não tem mais isso hoje, parece que a gente só se guia pelo celular, só utiliza a Sim, internet para saber das coisas, né? sim. E a natureza é muito sábia, né? Nosso corpo é muito sábio e a gente perde porque a gente se conecta com outras coisas. Por isso que ver esses filmes e ter contato é uma renovação. Sobre o espírito que caminha, eu acredito, gente, em tudo, assim, até demais às vezes, então fico muito tocada com algumas coisas, me emociono, choro fácil, eu falo, gente, vocês sentiram? Chego num lugar, já às vezes volto cansada, então eu fiquei, parece que me preencheu esse filme, assim, sabe? A sobreposição das imagens me deu uma sensação muito boa. Me, eu falei, nossa, já acabou. Podia ter mais, sei lá, horas e horas. Eu achei muito legal. E o jeito que é colocado, fazendo esse jogo entre os sonhos, eu achei de uma delicadeza, assim, muito, muito bonita. Maria, tem alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta do chat? Pessoal, quiser mandar pergunta para a gente vai respondendo. Lembrando que a continuidade do bate-papo continua, então, o pessoal quiser se comunicar depois com as postagens lá do Instagram, comentar o que achou do filme, a gente vai tendo essa troca também de experiências, de bate-papo continua, gente. Eu tô vendo aqui as pessoas, eu ia falar mais no final, mas vou comentar aqui, que existem também os outros diretores que fizeram isso, quem veio só hoje só vem as duas, mas também tem a Gabriela, ela não pôde vir hoje, tá? Mas ela estaria. O Juma Jandairá, ele fez. E uma coisa que me observou falou: minha agenda tá cheia, sabe? Para ver como a pessoa, como esse tempo rende.
Eu até estava pesquisando antes na internet aqui, falaram, eu acho que eu tenho conversar, que a pessoa falou assim, só procuram o índio, né, o indígena, hoje, sabe, esse mês. O resto dos meses não se fala mais nada. Aí, enquanto a gente conversando, vale a pena, não vale a pena, mas como eu posso falar? As pessoas falam, não me procura só uma vez por ano, procura o ano todo. Tá, então quer dizer que se esse um mês que a gente dedica não vale nada, sabe? Como é que vocês vejam isso? Que eu fiquei bem impactada, tipo, você só me procura esse mês, o resto não existe mais para ti? E, gente, como é que pode isso, né? O que vocês pensam a respeito disso? Que eu nem, quer dizer, nem consigo meio pensar. O que vocês acham? Eu vou falar. Eu acho que é uma coisa de consciência, né? A gente está sempre falando sobre esses temas que, por exemplo, aqui, trazendo mais para a gente, o que a gente pode fazer? Colocar o projeto, o filme, o bate-papo para rodar, né? O filme ele tem que acontecer, ele existe enquanto as pessoas estão assistindo. A gente sempre está batendo nessa tecla, né, Maria? Que a gente está apresentando tudo enquanto a gente fala, gente, a distribuição no Brasil de filme é isso, está precária, a gente está fazendo o filme para ninguém ver. Então, aqui é uma baita oportunidade dos filmes chegarem a mais lugares. Eu acho que essa é uma das alternativas, né? Fazer chegar nas pessoas, assim, para o tema percorrer não só no período de abril, né? Quando a gente tem um mês de consciência, que nem a gente tem um mês de novembro, consciência negra, mas é algo que a gente tem que estar falando, tendo esse reconhecimento de privilégio, de coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, né? E entra numa questão muito delicada aqui, né? Nem você falou do mês da consciência, o Dia da Mulher, então acho que lembrar nesses dias só para comemorar, mas o resto do ano fazer o inverso, acho que é isso, né? Que a pessoa quis dizer, né? Quando entrou nessa situação, porque é isso mesmo, o resto do ano às vezes não se preocupa com o alimento que está consumindo, quem foi que produziu, é uma empresa que tem uma responsabilidade social, a roupa que está vestindo, tudo, né? Nossas escolhas políticas são feitas com base no dinheiro. Infelizmente, tudo que a gente compra é uma escolha, né? Então, eu escolhi comprar desse lugar e eu estou apoiando o que eles fazem, né? Assim, inconscientemente, mas estou. Então, acho que a gente é um espaço necessário, mas acho que o resto do ano também a gente tem que ter essa preocupação, né? Todos os dias, né? Uma luta diária, né? Num dos filmes foi falado isso, né? Diária e até o fim do mundo, né? Então, infelizmente, ainda acho que tem muito caminho. E além dessa questão do calendário, né? Acho que é super importante a gente também lembrar de pautar. Eu tenho formação no jornalismo, né? Então, quando a gente precisa de uma matéria que vai falar sobre a pauta negra, vamos chamar uma pessoa negra para conversar. Se a gente precisa da pauta indígena, vamos chamar uma pessoa indígena. Mas e quando a gente precisa de um psicólogo para uma entrevista? Por que a gente não procura um psicólogo indígena? Quando a gente precisa falar sobre teatro, por que a gente não procura um ator indígena? Então, a gente precisa ainda caminhar bastante para se desvincular. E eu via isso muito, muito na universidade, assim, eram sempre pessoas brancas falando e não existia muito uma diversidade, só existia diversidade quando a pauta era diversidade. Quando a pauta era uma pauta comum, não existia. Então, além dessa questão do calendário, do mês de abril, é claro que é importante falar no mês de abril sobre a questão indígena, mas todos os dias, né? Hoje até o Rodrigo postou no Facebook dele que dia 19 é o dia que se comemora a questão indígena, mas ele gostaria de que se comemorasse, que se refletisse, que se lutasse todos os dias, né? O Rodrigo é um dos personagens sociais do DOC. É isso. A Mari, ela atua aqui bastante na cidade, também é indígena. Aí escondendo, né? A gente convidou ela, mas a gente está em tempo de pandemia, de Covid, e daí ficou mais difícil para ela vir. Mas também botar um indígena aqui para conversar junto com a gente. Além de quem fez, de quem foi atrás, como vocês, colocar alguém do lugar de fala mesmo. Isso daí a gente também sempre procura fazer. A gente vai fazer em todos os cineclubes aqui. Todos vocês vão ver assim alguém que sabe, que fala alguma coisa que tem poder, sabe?
Hoje não deu tão certo de trazer essa pessoa, mas sempre trazer. Se cada um tentar, cada organização, evento, tentar, eu acho que dá bem mais certo. E até nas nossas produções, né, de uma forma geral, que às vezes você vai fazer um trabalho ali, paga boleto, vou fazer um vídeo institucional, né, a gente não dá para trabalhar só com o que a gente quer, mas lembrar, poxa, tem então uma roteirista, tem uma mana que faz mídias, e aí, sei lá, né, tentar também chamar essas pessoas para fazer o trabalho junto. Então, é uma coisa também a gente está aprendendo, os últimos trabalhos que a gente fez foi com equipes só de mulheres, e meu companheiro, que nós somos sócios, né? Então ele acaba entrando junto, mas mulheres trans, não binárias, então tem essa questão também. Agora, a questão aqui, indígena na minha cidade também é muito difícil. Eu conheço pouquíssimas pessoas e é por questão mesmo que é uma cidade que tem uma ótica colonial, imigração italiana, então a história valorizada é essa, né? E as outras são apagadas, como em muitos outros lugares, né? Desvalorizadas, mas acho que também é uma forma trazer essas pessoas para as produções cotidianas. Concordo. Até a gente, como branco, assim, traz essa questão agora da branquitude, né? Você se reconhecer, a gente se reconhecer como branco, entender nossos privilégios e trazer isso para a conversa, como a gente está impactando negativamente, né? Como a gente é o problema, o que a gente pode mudar, né? Eles já sabem os direitos, eles já estavam aqui antes da gente, a gente que tem que evoluir para de fazer tanta merda, né? Mas, gente, eu vou puxar agora para o encerramento. Queria agradecer a presença de vocês, o bate-papo. Acredito que as pessoas vão estar assistindo aí no decorrer do tempo, e isso vai ser super interessante, também vai dar continuidade. Então, agradeço ao tempo, agradeço as experiências que vocês dividiram. Vida longa ao projeto de vocês. Sempre que tiverem algum projeto, a gente vai ficar muito contente de poder incentivar, de poder ver, poder divulgar no Cineclube. Agradeço. Agora eu vou abrir para vocês também poderem se despedir, se quiserem trazer alguma mensagem, para os novos cineastas também que estão assistindo a gente. Tem bastante turma agora de cinema começando esse ano. Então é isso, gente. Gratidão e um ótimo ano para todos nós. Gente, obrigada pelo espaço, pelo acolhimento mais uma vez ao trabalho. A gente está muito feliz, fica com o coração assim leve, né? Em meio de tanta coisa ruim que a gente está vivendo, que não está fácil, saber que ainda tem esses espaços e essas pessoas que também estão na luta e que a gente pode contar, né? Então, também tudo que tiver ao nosso alcance, vamos manter contato e valorizar nossas produções. Fico muito feliz e queria parabenizar, né, todos os diretores, Tainá que está aqui com a gente. Maravilhosos projetos. Obrigada, gente. Eu também agradeço muito pelo espaço, pela organização de vocês, né, pelo carinho com os nossos filmes, com toda a equipe. E assistir tudo isso, estar aqui nesse bate-papo é uma fagulha de esperança, né? Encontrar pessoas que pensam como a gente, né? Que nos ajudam e nos impulsionam a seguir assim, porque tem dias que a gente desanima, né? Porque as notícias não são boas. Mas é isso, seguimos juntos, né? Sempre que a gente sonha, dá para fazer acontecer. Obrigada para vocês, gente, meninas. Então, acho que por hoje é isso. A gente vai encerrar. Lembrando que vai ficar no YouTube durante uma semana. Então, se vocês quiserem mandar para outras pessoas que não conseguiram assistir, reenviar também para elas assistir durante essa uma semana. E daí fica até isso, até mês que vem, gente. Fechou? A Luísa que está na transmissão, obrigada. Obrigada a todo mundo do Cineclube que está participando, né? Com a gente. Isso só acontece porque tem uma união da equipe assim muito grande, o pessoal está se fortalecendo aqui. Fazer cinema, não dá para fazer Cineclube, né? Então, obrigada para vocês também. Ótima noite para todo mundo.